Olá, olá, minhas queridas amigas, meus queridos amigos, votos de paz, de bem, que Jesus e os benfeitores da espiritualidade possam nos abençoar e se manter entre nós. É sempre com muita alegria que me dirijo a cada um de vocês, ouvintes, internautas, parceiros da Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, que ajuda todos os dias a construir um mundo melhor. Dando continuidade ao nosso programa semanal ao Encontro de Jesus. Nós estamos conversando sobre as parábolas, essas narrativas alegóricas que Jesus se utilizava para nos transmitir ensinamentos de fundo moral. E hoje nós vamos conversar sobre a parábola do festim das bodas, ou simplesmente a parábola das bodas, que está constante em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18. Nós vamos ler a parábola e vamos traçando algumas considerações. Essa parábola, ela está no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versos de 1 a 14. E assim nos traz o evangelista. Falando ainda por parábolas, disse-lhe Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Quem é esse rei, meus amigos, senão Deus? Pede para que sejam chamados convidados para as bodas do seu filho. Vocês devem perceber que todo o Antigo Testamento, e Jesus renova isso que é feito no Antigo Testamento, fala de bodas, fala de casamento. E por quê? Se nós pudéssemos resumir o Antigo Testamento, praticamente são 5 fases: criação, aliança, exílio, êxodo e redenção. Percebam as 5 fases. A segunda das fases é a aliança, porque o povo de Deus se casa com Deus, ou seja, eu me matrimonio com Deus para me redimir na quinta das fases. E é por isso que Jesus resgata tanto a tradição do casamento. Já pararam para pensar que ele narra a parábola do festim das bodas, da festa dos casamentos, ou do casamento? Ele narra, por exemplo, a parábola das 10 virgens. O primeiro milagre feito por Jesus foi as bodas de Caná, quando ele transformou água em vinho. Então veja, no Antigo Testamento, a criatura casava-se com o Criador. No Novo Testamento, nós passamos a ter a figura de um noivo. O noivo é Jesus. Ou seja, para fazer a aliança com Deus, nós precisamos nos casar, sentido simbólico, com Jesus. A noiva é a igreja. Então, a noiva se casa com Jesus para fazer a aliança com Deus. Por isso Jesus falava tanto de bodas, de casamento. Nós, os espíritas, abstraímos um pouco dessa consideração do casamento em si, porque nós temos como aspecto principal a nossa renovação moral, a ressignificação dos nossos hábitos, nós nos esforçarmos cada dia por sermos pessoas melhores. Daí, o nosso matrimônio com a divindade vai ser quando nós nos fizermos pessoas melhores, seguindo os passos de Jesus. Vamos continuar com a parábola. Despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram-se a ir. Olha o sentido. Será que nós não nos recusamos a seguir o convite de Jesus, a estar junto dele, a propiciar que o Evangelho seja o nosso vetor de transformação, que nós possamos efetivamente tornar plena a nossa vida pela vivência dos valores morais? Então o primeiro grupo de convidados recusa-se. Não vou, não estou interessado, não quero saber de evangelho, não quero saber desse matrimônio com Deus. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparai o meu jantar. Manda matar os bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto. Vinde às bodas. Olha que interessante a forma de Jesus narrar uma parábola. Era a festa de um casamento, ou seja, tinha muita comida, tinha uma cerimônia, precisava os convidados. A primeira leva dos convidados recusou-se. A segunda leva, vejam, preparem a festa,
tragam o boi, tragam o novilho cevado e convidem as pessoas para estar conosco. Mas vamos ver o que aconteceu. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram. Um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhe haverem feito muitos ultrajes. O que Jesus está nos dizendo? Que quando a gente recebe o convite para a renovação, o convite para o casamento simbólico, nós temos sempre muitas coisas para fazer. Porque estamos preocupados com os nossos negócios, com os afazeres do mundo, com as nossas obrigações, mas qual a nossa maior obrigação? A nossa renovação. Nós nos darmos conta que somos espíritos imortais. Temos sim as nossas necessidades materiais, os nossos afazeres do mundo, mas não podemos deixar descoberta a nossa realidade espiritual. Já se deram conta que muitas vezes não sobra tempo mais para os nossos compromissos com Jesus? Na casa espírita, os nossos compromissos em relação à nossa espiritualidade? Estamos sempre ocupados. Parece que o dia é sempre uma correria de muitas coisas para fazer e a gente não encontra tempo mais para ir ao encontro de Jesus, para dedicar-se à nossa espiritualidade. Mas tem uma parte dos servos que fazem ainda pior. Uma parte dos convidados que faz ainda pior, porque matam os servos. Quem são esses servos? São os profetas. São os homens de Deus, porque vejam, quantos servos de Deus vieram nos trazer o convite. Refiro-me aos profetas do Antigo Testamento, refiro-me a todos aqueles que foram enviados por Deus e nós colocamos na fogueira, e nós matamos, e nós fizemos ouvidos moucos à sua mensagem, porque em verdade, durante todo o tempo a gente estava preocupado conosco. Não quero saber da mensagem do Evangelho, não. Vamos seguir aqui na parábola? Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. Ide, pois, às encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. E aqui nós temos um aspecto muito bonito da parábola, porque Jesus não escolhe aqueles que serão convidados. Ele determina sejam chamados todos. Vá nas encruzilhadas, vá em todos os lugares, mesmo as pessoas se recusando, tendo os seus compromissos e às vezes até matando os convidados, eu insisto, ego bonus pastor sunt, eu sou o bom pastor. Nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Convide as pessoas. Eu estou esperando. A festa é a festa da nossa redenção. Os servos, então, saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa, e dando com um homem que não vestia a túnica nupcial. O que é essa túnica nupcial? Aqui Jesus está fazendo uma comparação. Quando a gente vai a um casamento, o noivo vai com um fraque, uma gravata, usualmente uma gravata borboleta. A noiva vai com um vestido de noiva, bonito, véu, grinalda. Mas a veste nupcial aqui é diferente. Porque a veste nupcial para esse grande casamento com Deus, essa renovação dos nossos valores, não é uma roupa, não é um traje, mas é um estado de espírito. É um estado daquele que quer se renovar, se purificar e ser uma pessoa melhor. Então, num determinado momento, olha, tem gente que não tem a veste nupcial, ainda não está preparado. Então disse o rei: meu amigo, como entraste aqui, sem a túnica nupcial? E o homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés, e lançai-o nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Se nós fizermos uma leitura na literalidade, fica difícil, porque nós podemos entender que aqui está se falando de inferno, de reprovação, de condenação. Mas vamos pensar, a túnica é um estado de espírito. É um estado daquele que está capacitado moralmente
para esse grande banquete, para essa renovação com Jesus. Se alguém não tem essa túnica nupcial, o que acontece? Nós sabemos que Deus devolve outras possibilidades encarnatórias através da reencarnação para que a pessoa possa, envolvendo aos planos do mundo, aos palcos onde nós nos encontramos hoje, renovar os compromissos, caminhar por novas veredas, trabalhar em novos propósitos, dedicar-se ao bem e fazer-se uma pessoa melhor. Então esse atirai-o fora, onde haverá choro e ranger de dentes, quer dizer o seguinte: essa túnica nupcial é o nosso perispírito, porque uma vez chegando no grande banquete da espiritualidade, muitos de nós terão um perispírito que é aquele corpo de natureza semimaterial que reveste o nosso espírito, não está ainda purificado. Ainda traz muitas marcas de imperfeições, de vícios, de situações que precisam ser ressignificadas. Jogai-o nas trevas exteriores. Em verdade, propiciai que ele volte a uma nova encarnação, onde passará por novos aprendizados, passará por novos processos de crescimento. Veja, pranto e ranger de dentes. Será que hoje a nossa terra não encontra pranto e ranger de dentes nos países em guerra? Nas situações de fome, nas situações de doença? Em verdade, todas essas situações são testes, são compromissos, são oportunidades para nós costurarmos a nossa túnica nupcial, que é o perispírito, a roupa do nosso espírito imortal. Então vamos recapitular. Deus nos chama para uma festa de casamento. Com Ele, o noivo é Jesus, que quer dizer o nosso modelo, o nosso guia. Ao longo do tempo, muitas vezes a gente foi convidado, se recusou. Outras vezes, não vou não, porque tenho que cuidar dos meus negócios, dos meus afazeres, tenho tudo de material para olhar primeiro. Outras vezes, nós matamos os profetas, assim como matamos o próprio Jesus, o colocamos numa cruz. Mas Deus não desiste de nós e determina que todos sejam chamados, porque Ele nos ama a todos. Só que quando a gente chega, alguns não estão ainda preparados, porque não tem a túnica nupcial, que não é uma roupa, mas é um estado de espírito. E em sendo verificado que nós não temos essa roupa, Deus não nos manda para um inferno, para um lugar de sofrimentos intermináveis. Ele nos faculta uma nova reencarnação, onde haverá, sentido simbólico, pranto e ranger de dentes, onde com o suor do nosso rosto nós teremos que recomeçar. Teremos que no trabalho de cada dia, no contato com as pessoas, no aprendizado do amor, da paz, da concórdia, a costurar novos laços, a empreender novos propósitos, a fazer todo o bem que estiver ao nosso alcance. Esse é o sentido do festim das bodas, porque o nosso compromisso com Jesus é o compromisso do amor. Mas nós viemos recusando o seu convite há tanto tempo. Viemos trazendo as mais variadas escusas, sempre com compromissos, mas agora Ele nos chama. Vem para a minha festa. Mas antes dessa festa, que nós possamos costurar, preparar a nossa túnica nupcial, reformando-nos moralmente, fazendo-nos pessoas melhores, porque quem ama traz a roupa do Espírito da forma mais bem preparada para esse grande banquete da espiritualidade. Esse é o sentido do festim das bodas. Vamos orar, agradecendo a Deus pela bênção da vida, pela oportunidade da reencarnação, pedindo a Ele nos ajude diariamente a preparar-nos espiritualmente, a costurar nossa túnica nupcial. Nós pedimos, abençoe a Web Rádio Fraternidade, todos aqueles que nos ouvem. Pedimos abençoe os nossos familiares, os nossos amigos, os colegas da repartição profissional. Pedimos olhe pelo nosso Brasil, pelo nosso mundo, onde há pessoas em guerra, pessoas passando fome. Pedimos olhe por aqueles que trazem a ideação suicida, para que desistam dessa ideia. E rogamos, Senhor, dai-nos a tua paz. Permaneça conosco hoje, agora e sempre, que assim seja. Meus amigos, um grande beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.